Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E eu continuo aqui no sítio arqueológico de Tel Hatzor para contar para você a história arqueológica desse lugar e a sua relação com a Bíblia Sagrada. No programa da semana passada, nós vimos a Hatzor do tempo de Josué. Agora vamos ver a Hatzor do período posterior do tempo da monarquia de Israel. Então não sai daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas antes de entrar no assunto de hoje, que aliás vai ter muita informação legal para você sobre Hatzor, eu quero dar um presente que não é somente meu, é também da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Eu estou falando do Guia de Estudos Evidências. Ele pode ser seu inteiramente grátis. E como você faz para adquirir? É simples, anote o telefone aí, 0 operadora 12 21 27 3121, você liga no horário comercial ou, se preferir, pode deixar uma mensagem no nosso WhatsApp, que aparece aí na sua tela. Você também ainda tem o recurso de usar o QR Code, que aparece aí para você, ou através do site biblia.com.br. Mande uma mensagem para a gente, queremos enviar o guia de estudos para você. Eu estou aqui na entrada principal da cidade de Hatzor, porém da época do século X a.C. Ou seja, eu estou aqui na época da monarquia de Israel. E o que nós notamos é que você tem uma entrada com vários nichos aqui, com várias câmaras. Bom, antes de entrar na descrição do que é esse lugar, o que funcionava aqui, eu quero lembrar a você que nós vimos uma estrutura semelhante em Meguido, nós vimos também em Lachish. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje com o Igor, professor, arqueólogo, que também escava aqui. Ele vai voltar no nosso programa de hoje. Mas deixe-me apenas antecipar uma questão arqueológica para você. Uma das grandes dúvidas que muitos incrédulos ou descrentes apresentam em relação à historicidade da Bíblia é quanto à extensão do reino davídico-salomônico. Ou seja, qual foi a extensão do chamado reino unificado de Davi e Salomão? Será que ele foi realmente aquela extensão que a Bíblia apresenta? Houve, de fato, um reino unificado sob esses dois governos aí de Davi e seu filho Salomão? Ou isto é apenas uma lenda da Bíblia Sagrada? Diga-se de passagem, até há relativamente poucos anos atrás, poucas décadas atrás, havia uma forte dúvida quanto à existência histórica de Davi. Muitas pessoas diziam que Davi era um rei mitológico. A escola, por exemplo, de Copenhague, que é chamada a Escola Minimalista de Arqueologia, dizia que a busca pela historicidade do rei Davi era algo tão inócuo quanto a busca pela historicidade do rei Arthur, que geralmente é conhecido como sendo uma figura lendária, que não existiu de verdade. Então o rei Arthur é apenas um mito, nunca existiu o rei Arthur. O rei Davi também. Philip Davis, um desses arqueólogos minimalistas de Copenhague, assinalava que o Davi da Bíblia nunca existiu. Até que em 1993 encontraram em Tel Dan uma estela comemorativa escrita em aramaico que trazia a expressão Beit David, Casa de Davi, referindo-se, portanto, à descendência de Davi que ainda ocupava o trono aqui nessas terras. E além da escrita ali encontrada em Tel Dan, encontraram também na estela de Mecha, que hoje está no Museu do Louvre, em Paris, encontraram a mesma expressão Beit David. Esta segunda estela, ou este segundo achado, só foi confirmado agora, em 2019. Então nós já temos duas evidências históricas fora da Bíblia que comprovam a existência de Davi do ponto de vista arqueológico. Mas os minimalistas, mesmo com essas evidências, continuaram apresentando as suas dúvidas. Eles dizem, não, tudo bem, Davi existiu,
mas ele não foi o rei, o monarca do reino unificado de Israel. Você percebeu? Eles atribuem a Davi apenas um papel de um bandoleiro, chefe de uma tribo, ou quem sabe alguém como Lampião, andando ali pelo sertão do Brasil, pelo sertão do Nordeste. Nada mais do que isso. Nós não temos ainda nenhuma evidência histórica de Salomão fora da Bíblia. Os minimalistas agora já não duvidam tanto da existência histórica de Salomão, porque, embora não tenha nenhuma inscrição fora da Bíblia e contemporânea àqueles dias que trazem o nome de Salomão, por outro lado, já encontramos a comprovação da existência do seu pai. Então, se o pai existiu, por que o filho não existiria? Mas ainda continuam negando a realidade do reino unificado. Então, os arqueólogos que trabalham com o texto bíblico e também com as evidências em loco, começam a montar as peças do quebra-cabeças e estão levantando uma teoria muito bem fundamentada de que houve sim um reino unificado. Eu não vou explorar todos os detalhes do debate e da argumentação arqueológica, mas vou apenas frisar um ou outro para você no programa de hoje que tem relação direta aqui com a cidade de Hatzor. Bom, a Bíblia fala que Hatzor foi uma das cidades que foram edificadas ou reedificadas por Salomão. Eu vou ler essa passagem para você. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: construir a casa do Senhor, o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e as muralhas de Jerusalém, bem como Hatzor, Megido e Gezer. Ou seja, essas três cidades são colocadas como fortalezas que Salomão construiu ou reconstruiu, que ele embelezou. Aliás, ele gastou tanto dinheiro na edificação dessas cidades ou na sua ampliação, que ele aumentou os impostos em Jerusalém por causa disto. E evidentemente que esse problema dos impostos é que vai acabar culminando na divisão do reino entre o reino de Israel no norte e o reino de Judá ao sul. Israel, capital Samaria, Judá, capital Jerusalém. Mas o que me interessa desse texto é que Hatzor está entre as cidades edificadas por Salomão. E uma das evidências que nós temos para saber onde começa e onde termina um reino unificado é a semelhança da arquitetura. Eu vou dar um exemplo muito simples de você compreender. Quem já foi de carro desde Minas Gerais para a Bahia ou da Bahia para Minas Gerais consegue perceber que quando você sai do sul da Bahia e entra no território mineiro, as casas são construídas com outro estilo. Então, mesmo que você não tenha uma placa dizendo, ok, volte sempre à Bahia, bem-vindo a Minas Gerais, mesmo que você não tivesse essa placa, você conseguiria perceber que saiu de um estado e entrou no outro, porque a arquitetura mostra uma diferença cultural muito grande. Percebeu? Da mesma forma, na arqueologia, nós conseguimos, às vezes, perceber onde começa um reino e quando termina o outro pelo estilo arquitetônico que é utilizado. E o que nós percebemos aqui é um estilo arquitetônico muito semelhante àquele que nós temos em Gezer, àquele que nós temos em Megido, que são um indício de um trabalho de engenharia único, certamente orientado ou administrado pelo mesmo governante, pelo mesmo rei e também datado da época de Salomão. Mas eu quero chamar o Igor para contar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Igor, muito obrigado por estar de volta aqui no Evidências. Oi, gente. Estou feliz de ter vocês aqui de novo em Hatzor. Obrigado por virem novamente. Para mim, o prazer é meu. Agora, para o pessoal em casa entender, Igor, o que aconteceria? Qual era o objetivo dessas câmeras aqui? O portão era a entrada para a cidade. Impostos eram cobrados aqui. Julgamentos eram feitos aqui. Sabemos isso pela Bíblia. Deus estava aqui. Era basicamente um centro administrativo e era decidido quem poderia entrar na cidade e quem não poderia. Além disso, também existia uma função de defesa ao portão. Por isso, o tamanho da porta. Você poderia concentrar vários soldados em cima do portão, caso precisasse atirar no inimigo. Oh, interessante. E realmente, isto que você mencionou, nós já vimos inclusive em outros programas mencionando passagens da Bíblia. Por exemplo, o caso de Ruth e Boaz, que quando foram negociar a questão do casamento de Ruth com Boaz, eles foram para a entrada da cidade, porque realmente o juiz ficava aqui
Davi também vinha para a porta da cidade, o julgamento de Deus é descrito como estando às portas. Tudo isso acontecia aqui. Agora, que evidência nós poderíamos apresentar de que esta entrada aqui seria realmente do século X a.C., da época de Salomão? Então, a evidência que temos para a validação é principalmente da cerâmica. É uma cerâmica muito peculiar para o que chamamos de Idade do Ferro, a primeira fase do período urbano de Israel. E também temos a datação por radiocarbono. Essas evidências nos levam a colocar a data da construção do portão no meio do 10º século antes de Cristo. E isso seria por volta do tempo do rei Salomão. Ok, Igor, então deixe-me ver se eu entendi. Nós tínhamos aqui uma cidade do período cananita que foi destruída na época de Josué, o que está conforme o relato bíblico. E depois da destruição de Josué, nós temos esta cidade aqui do período do Ferro II, ou seja, é uma cidade muito elaborada. A minha pergunta é, o que aconteceu entre a destruição na época de Josué e a edificação da cidade? Ela ficou abandonada? Houve gente morando aqui? O que nós podemos dizer do ponto de vista da arqueologia? Depois da destruição da cidade cananeia, a cidade nunca se torna tão grande quanto antes. O que temos na próxima fase são poucas ruínas de algumas estruturas apenas da parte de cima. E no topo disso, em algum momento, uma cidade foi construída, porém é menor, por volta de 2 hectares em tamanho. 2 hectares comparados a 80 hectares no período cananeu. E essa cidade de 2 hectares que provavelmente foi construída pelo rei Salomão. Ok, isso é interessante. Então, provavelmente Salomão construiu a cidade para ser uma fortaleza, demarcando talvez as partes mais fronteiriças do seu reino ou as partes que poderiam ser mais susceptíveis ao ataque de um inimigo. Definitivamente pode ter sido. E também um outro objetivo pode ter sido para ter mais terras, cultivar mais terrenos e aumentar a riqueza do seu reino. E assim por diante. Ok, e realmente o que nós temos aqui, eu vou pedir o pessoal de casa para nos acompanhar. Nós temos aqui 3 câmaras de um lado e 3 câmaras do outro. Esse mesmo estilo arquitetônico aqui, nós encontramos na cidade de Gezer e na cidade de Meguido, as 3 mencionadas aqui como fazendo parte do complexo construído por Salomão. Então a arquitetura é a mesma, o que indica realmente que é provavelmente Salomão que construiu isso aqui. E vocês veem, ele constrói uma cidade depois, muito tempo depois da destruição da cidade cananita. Agora, eu também já li um relato que aqui você tem paredes muito similares àquelas encontradas em Hirbert Keiafa. Para quem está em casa assistindo Hirbert Keiafa, nós fizemos um programa Evidências sobre Hirbert Keiafa numa outra série gravada aqui em Israel que você pode encontrar no nosso canal do YouTube, Evidências NT. Aliás, eu até sugiro que você vá lá no YouTube, no Evidências NT, siga o nosso canal, ative o sininho de notificações, tá bom? Faça parte da família Novo Tempo, da família do Evidências. E você vai ver esse vídeo que nós fizemos lá sobre Hirbert Keiafa. Mas voltando aqui para perguntar para o Igor, eu sei que há aqui uma estrutura também que lembra Hirbert Keiafa, e como Hirbert Keiafa é do século X a.C., a gente pode então deduzir que aqui foi construído na mesma época de Hirbert Keiafa. Onde estariam essas muralhas aqui que são similares às de Hirbert Keiafa? No geral, existem várias semelhanças, mas também diferenças. Nós temos aqui um portão anexado a uma muralha. Vamos ver então? Eu acho que o pessoal pode vir aqui, eu vou chamar o câmera também aqui para dar uma olhadinha ali, ó. Ele está falando dessas muralhas ali, né? Dupla, uma muralha dupla ali que você tem. Sim, é uma parede composta de quartos. É uma parede dupla e é bem característica do começo da Idade do Ferro, do começo da monarquia. Mas aqui, temos um portão com 6 câmaras, e no local que você comentou, eram 4 câmaras. Então, o portão é bem maior. Mas também faz sentido, porque vem depois do tempo de Hirbert Keiafa. Mas esse é o típico planejamento urbano feito no começo da monarquia. Portões e muralhas. E uma última coisa, o tamanho dos 2 lugares são relativamente os mesmos. Só depois, Hatzor cresce para 80 hectares e fica maior que Keiafa,
mas no 10º século eram praticamente do mesmo tamanho. Você vai vendo essas coisas e vai ajudando a reconstruir o cenário bíblico, gente. Isso aqui é incrível. Agora, uma coisa que me chama a atenção logo que eu chego aqui é aquela pedra grande ali, olha. Tá vendo? E eu sei que o pessoal de casa vai ficar curioso sobre ela também. E, aliás, vou aproveitar o ensejo, imaginando que tem alguma coisa aqui do período do bronze. Eu não sei se eu estou certo em apontar aquilo ali do período do bronze. Sobrou alguma coisa da cidade do período do bronze? Estaria mais ou menos por ali? Eu não sei se eu estou certo ou errado. De fato, esse é um importante pilar da cidade na Idade do Bronze. E as ruínas dessa cidade eram sempre presentes na cidade israelita e eram visíveis. E também é evidente que os construtores desse portão perceberam essas ruínas e podemos ver isso nessa câmara. Sim, aqui. Você pode ver que quando fizeram a fundação, eles perceberam a entrada para o outro templo da Idade do Bronze. E você pode ver a grande rocha preta e as pessoas daquela época devem ter visto isso. Mas além disso, você vê aquele impressionante prédio com toda a sua estrutura. Realmente é uma superestrutura. É um precinto cerimonial cananeu, localizado no ponto mais alto. E, surpreendentemente, esse precinto é mais alto que esse outro ponto. E o motivo de estar tão bem preservado é que nada foi construído em cima. Era provavelmente um tabu construir qualquer coisa ali. E por isso, temos ruínas e paredes no meio da cidade da Idade do Ferro. Provavelmente, eles comemoravam a destruição histórica que aconteceu ali no passado. Olha, isso que o Igor contou é muito interessante, pessoal. Vocês estão percebendo? A arqueologia, ela tem um papel tríplice, eu diria. Porque ela, além de estar ajudando a confirmar as histórias que a Bíblia apresenta, ela também dá um cenário para estas histórias, ou seja, ela coloca as histórias dentro de um quadro, dentro de uma moldura que faz todo sentido. E, além disso, em terceiro lugar, a arqueologia também me ajuda a imaginar elementos, ações e atividades que não foram mencionadas na Bíblia, mas que estão em harmonia. Olha que interessante. Você tem aqui realmente as escadarias. Se você lembrar do programa Evidências da semana passada, quando nós mostramos a cidade de Hatzor, do período cananita, nós mostramos umas escadas muito bem preservadas em pedra de basalto. E você tem a mesma construção aqui, olha. Tá vendo? Então isso aqui é da época cananita. Você tem uma pedra colocada em pé ali, provavelmente por alguma função religiosa. E, segundo lugar disto, você tem um núcleo ali no coração da cidade que, num primeiro momento, deveria ser para construir um palácio, uma sala de despachos, mas, provavelmente por ordem de Salomão, a parte foi deixada desnuda, mostrando lá o resto da construção cananita. Era uma forma de dizer assim, como ele usou a palavra tabu, esse lugar aqui é maldito, aqui foi ponto de adoração, aqui foi ponto de idolatria. Vocês não devem construir nada aqui. Talvez até porque o povo já tinha a tendência de participar da adoração dos deuses em redor e talvez se Salomão permitisse a construção de algo ali, poderia trazer um prejuízo para a nação. Talvez isso aqui faça parte então do primeiro momento do reinado de Salomão, porque nós sabemos pela história bíblica que o próprio rei posteriormente também se envolveu com a idolatria por causa das muitas mulheres pagãs que ele foi trazendo para o reino, as suas diversas esposas, né, e concubinas. Isso acabou fazendo com que o rei mergulhasse também na idolatria, o que foi uma página muito triste da biografia de Salomão. Contudo, aqui quem sabe estamos no início do governo dele, onde ele ainda era mais assim rigoroso com as práticas religiosas do monoteísmo. Realmente é impressionante ver tudo isso aqui em loco. Eu parei com o Igor aqui porque vocês veem que a arqueologia também traz alguns mistérios. Nós vamos mostrar para vocês rapidamente aquele setor da cidade que nós chamaríamos de setor tabu, onde eles não construíram nada ali em cima no período do ferro. Porém aqui eu tenho um templo cananita
do período do Bronze Médio e último período do Bronze. Eu estou falando em torno de 1700 a 1300 a.C. aproximadamente, tá certo? Então aqui funcionava um templo, só que aqui não houve problema de construir em cima. Por alguma razão, esse templo aqui, ele não foi obstáculo para que na época de Salomão construíssem coisas por cima, mas ali preferiram não construir. Aí vem aquele mistério, por quê que ali foi uma área tabu e aqui não? Nós não sabemos. O fato é que naquela região ali ficava o palácio da época cananita, que foi destruído na época de Josué, e como ele falou, a cidade parece que ficou abandonada. Nós não temos muita informação desse ato entre o final do período do bronze e o início do ferro 2, quando Salomão constrói aqui. O fato é que essa cidade tem todos os indicativos que foi reconstruída na época de Salomão sobre os escombros de uma cidade que foi destruída na época de Josué. Então vamos continuar? Na continuidade, então, aqui da cidade, você vê que nós mostramos um templo menor que ficava ali embaixo do período cananita. Aqui nós temos um altar muito grande e eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que diferencia os altares pagãos dos altares israelitas que Deus mandou construir. Deus falou para os hebreus que quando fizessem altares, não fizessem de pedras lavradas. O que é pedra lavrada? É justamente esse estilo de pedra cortado assim, olha. Os altares pagãos que tinham esse formato. Os altares hebreus não deveriam ter assim, as pedras deveriam ser pedras brutas. Então esse aqui é um indicativo que era um altar pagão. Em Beersheba, nós encontramos um altar colocado ali com pedras lavradas. E eu falei que aquele era um altar pagão na cidade de Beersheba. Então alguns animais foram sacrificados aqui. E quando a gente chega aqui, nós temos esta imensa construção aqui, Igor, que eu quero até que você nos ajude a compreender um pouco, porque realmente era uma construção muito grande. A gente tem essas bases de pedra aqui e também a madeira que colocaram aqui para ter uma ideia como seria. O que seria esta entrada aqui? Sim, aqui era um local cerimonial enorme. E podemos ver na entrada grandes pilares, não vistos em outros lugares, com pilares de madeira. E essa é a entrada do sacerdote cerimonial. Então, também, quem estava dentro conseguiria ver o altar daqui e tudo se harmoniza, todos os elementos juntos. Bom, aí a gente fica imaginando as possibilidades. Talvez fosse um santuário menor para a deusa, um santuário maior para o deus, a probabilidade, ou talvez o santuário fosse lá, o templo fosse lá e aqui fosse apenas uma sala cerimonial, nós não sabemos. O fato é que havia culto pagão cananita nesse lugar aqui. E já que isso aqui é a parte do tabu, como ele mencionou, a parte que eles não construíram, parece que na época de Salomão, de alguma forma, isso aqui foi deixado, como eu falei anteriormente, ou para evitar que o povo cometesse idolatria aqui, ou, quem sabe, como uma espécie de troféu militar. Por quê? Lembra que Josué colocou fogo na cidade de Hatzor. E nós temos ali, vamos chegar com a câmera para cá, vou mostrar para vocês, nós temos indício aqui muito claro de destruição. Você vê aqui como os tijolos foram destruídos, tá certo? E lá dentro é muito visível também marcas de cinza, de queimado, tá certo? Vamos mostrar as cinzas que tem dentro, mostrando que o templo foi queimado também. Vamos entrar lá? Olha, nós estamos aqui e aí realmente você tem aqui a marca da destruição. Vou mostrar para vocês aqui, olha, essa parte toda aqui, isso aqui são cinzas, tá vendo, olha? Tem cinzas aqui, aqui também. Igor, mostra pra gente, por favor, aqui, olha, são todas marcas de cinza. E tem mais algo também, né, da cor, que mostra a questão de temperatura. O que a gente pode ler mais arqueologicamente falando da destruição dessa parede? A temperatura do fogo era muito alta. Nós sabemos disso por várias razões. Primeiro, a cor dos tijolos se torna quase verde e essa é uma característica de altas temperaturas. Em segundo lugar, a cerâmica que foi encontrada aqui estava derretida. Estava quase líquida. E isso é espetacular e incomum. Então você vê que realmente a destruição causada por Josué foi algo realmente furioso, com grande fúria. Mais uma vez eu repito, olha como é que a arqueologia dá
imagens para o texto bíblico, como ela coloca o texto bíblico dentro de uma moldura histórica muito interessante. E até chama a atenção também que o estilo da construção da cidade de Hatzor, do período cananita, era usando tijolos de adobe, isto é, tijolos de barro. Então você vê os tijolos de barro aqui, tá vendo? Olha, adobe, como eles usavam, você tem os tijolos aqui, que aliás é o estilo que eu encontro também na cidade de Jericó. Então você vê que o cenário vai sendo construído de uma maneira assim muito acadêmica, muito refinada, levantando hipóteses mais do que razoáveis para a confirmação histórica daquilo que diz a Bíblia Sagrada. Agora, Igor, para terminar o nosso passeio em Hatzor, eu queria ver também o reservatório de água que eles tinham aqui, o sistema de água da cidade. Podemos ir lá? Vamos lá ver. Então vamos. Nós chegamos agora no sistema de água da cidade. Como nós vimos também em Meguido, em Beersheba e outros lugares, a cidade aqui tinha um sistema de água muito bem protegido, porque se ela fosse atacada por algum exército invasor, os exércitos cercavam a cidade do lado de fora, então o acesso à água tinha que ser muito bem preservado e muito escondido, tinha que ficar oculto dos olhos de quem vinha lá de fora. Por isso que muitas vezes, antes de uma batalha, o exército invasor mandava à frente espiões que entravam na cidade, tentavam ver o mapeamento do sistema de água, onde ficava, etc, etc. Então isso aqui é uma estrutura que você vai ver repetida em várias cidades antigas aqui de Israel. Agora, esse sistema d'água aqui, ele é cananita ou ele é israelita? Pelo nosso entendimento, é um sistema de água israelita, e é isso que vemos na evidência arqueológica. As camadas que estão sendo cortadas pelo sistema são do período israelita e, por isso, deve ser israelita. No entanto, um sistema de água similar foi encontrado recentemente na Síria, em outra escavação do período cananeu. E agora estamos em dúvida. Talvez era cananeu e depois foi reconstruído no período israelita. Vamos ter que checar isso em próximas escavações. Ou seja, a arqueologia também trabalha com teorias que às vezes podem ser revisadas, modificadas em relação à cronologia e em relação a outros elementos, não é isso? Sim, é exatamente assim que a ciência funciona. Temos uma hipótese, aí temos novas evidências e temos que checar isso. Essa é a ideia. Eu gostei dessa última parte. É assim que a ciência trabalha. E é um ledo engano achar que a ciência tem que obrigatoriamente estar em desarmonia com a fé, com os princípios ou mesmo com a historicidade da Bíblia Sagrada. Igor, foi muito bom estar com você aqui em Hatzor. Eu gosto muito desse lugar. Eu gostaria que você mandasse os agradecimentos ao professor Amnon Bentor por permitir que nós gravássemos aqui. Um grande arqueólogo que eu espero conhecer pessoalmente algum dia. Muito obrigado por vir. Foi um prazer. E você que ficou com a gente no programa Evidências, aprendeu muita coisa sobre a história arqueológica de Hatzor, a sua relação com a Bíblia Sagrada, mas ainda temos muita coisa para mostrar para você aqui desde Israel para o Brasil. Então não perca a continuação do programa Evidências na semana que vem aqui na TV Novo Tempo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.